Agora a gente vai entrar no clima olímpico e vamos conversar com a Ivana de Mauro, ela que é integrante da ONG Empodera, Transformação Social pelo Esporte. Seja muito bem-vinda ao Bastidores do Poder, Jane. Obrigada, Marcos. É um prazer estar aqui com vocês. Queria desejar um bom dia também a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Vai lá, Zezé. Bom, Jane, você trabalha com esporte e a intenção é empoderar meninas, né, por meio de alguma prática. Eu já te perguntei isso aqui no bastidor, mas vou te repetir a pergunta. Você pratica algum esporte e se sentiu empoderado em algum momento por causa desse esporte? Perfeito, Zezé. Bom, eu pratico esporte desde a minha infância, né? Foi uma infância muito ativa. Eu cresci em uma família com 4 irmãos homens que eram incentivados a praticar esporte. Então, acabei crescendo nesse meio, né? E o esporte desenvolveu a maioria das habilidades que eu tenho, eu acredito. Né? A confiança, que eu posso ir além, né? Entender quais são os limites do meu corpo também, desenvolver a questão da liderança, e que foram habilidades aí fundamentais que me acompanharam e me acompanham, né, ao longo de toda a minha vida. E por esse motivo, assim, motivada com o poder que o esporte teve na minha vida, de transformação mesmo, de desenvolvimento de habilidades, que em 2017 resolvi dar esse passo além, né, e fundar a Empodera, que é a organização em que eu trabalho. Bom, a Empodera hoje, Jane, ela trabalha em quais locais? Quais são as atividades que ela desenvolve? E o que significa para a ONG esse momento de Olimpíada? Perfeito, Zezé. Bom, a Empodera é uma organização da sociedade civil, né, conhecida popularmente como ONG, fundada em 2017, com sede aqui no Rio de Janeiro. Né, nossa atuação é nacional, com algumas frentes, né, como treinamentos, capacitações para outras organizações, mas o nosso trabalho com as meninas, né, com adolescentes de 12 a jovens mulheres de 24 anos, ele acontece majoritariamente aqui no Rio de Janeiro, nas favelas do Rio de Janeiro. Então, nós estamos espalhados aí com alguns núcleos, né, em Pedra de Guatiba, que é a zona oeste do Rio de Janeiro, Cidade de Deus, Manguinhos. Então, são territórios de vulnerabilidade social, né, em que essas meninas estão ainda mais expostas às desigualdades. Então, a Empodera trabalha utilizando o esporte, né, e as práticas corporais como uma ferramenta para desenvolver as habilidades dessas meninas, empoderá-las, né? E a gente entende empoderar como desenvolver o pleno potencial dessas adolescentes e jovens mulheres para que elas também exerçam os seus próprios direitos, né? E esse momento agora de Olimpíadas é fundamental para dar mais visibilidade, né, para as mulheres, para a participação das mulheres no esporte, né, para que essas meninas também se reconheçam em um lugar possível de ocupação. O esporte é um lugar possível para as mulheres ocuparem, né? É muito legal esse movimento das meninas poderem se enxergar em um caminho, né, através dessas mulheres e meninas, né? Porque se a gente pensa na Raíssa Leal, por exemplo, é uma menina chegando na adolescência, né? Para ser um modelo mesmo e está servindo como um modelo de referência para milhares de meninas no Brasil e no mundo. Eu queria perguntar sobre a representatividade, né? A gente tem a Rebeca Andrade, que é uma mulher negra que conseguiu uma medalha de ouro olímpica, e uma das maiores inspirações dela era a Daiane dos Santos, que era outra mulher negra também, que foi uma figura super importante para a ginástica, né, no Brasil. Como que essas figuras, como a partir do momento que a criança, que o adolescente se vê identificado naquele atleta, ele pode pensar, olha, eu posso chegar lá. Isso vale também para a questão até financeira, né? Porque a gente tem muitos medalhistas que têm uma história de vida ali, de uma superação, muitos
tiveram, até a gente vem acompanhando, né? Gente que treinou com o cara do surf mesmo, que eu esqueci o nome, o Ítalo Ferreira, que ele treinava com prancha de isopor, né? Ele chegou a treinar, ele começou com prancha de isopor. Como essas histórias de superação também influenciam na vida dessas crianças e desses adolescentes? Bom, Marcos, essas histórias, elas influenciam totalmente. Acho que muito do que a gente projeta a nossa vida é com base nas referências que a gente tem, né? No quanto eu posso me enxergar naquele lugar. Então, referências como a Rebeca Andrade, a Raíssa Leal, a própria Kathleen Quadros, né, que foi a primeira mulher brasileira a ganhar uma medalha olímpica nas Olimpíadas, nas histórias das Olimpíadas, que não foi nessa edição, mas é uma mulher periférica, né? Então, quando essas meninas, que são meninas negras, que não se veem comumente representadas em posições de liderança, né? Quando elas começam a se enxergar nesse lugar, com certeza essa representatividade vai trazer muitos bons frutos para frente, né? Para formar uma geração de atletas, né? De uma geração de líderes, uma geração de mulheres que se enxergam em posições que socialmente não são ocupadas, né? Bom, Jane, você trabalha nas periferias do Rio de Janeiro e a gente aqui, principalmente em programas jornalísticos como o nosso, a gente se cansa de falar sobre as questões aí que tem enfrentadas pelas ONGs nas periferias do Rio e Campinas também, mas principalmente com milícia, com tráfico. Como é que vocês lidam com essas questões para chegar a essas meninas, já que muitas vezes esse tipo de desenvolvimento a que vocês se propõem não interessa esse lado marginal, né, da sociedade? É um desafio grande trabalhar onde muitas vezes nem o poder público, né, chega, muitas vezes as organizações da sociedade civil estão ali ocupando um espaço que deveria ser do poder público, né? É um desafio muito grande, e especialmente quando a gente trabalha temas, né, que são temas combatidos até no meio político, né? Quando a gente fala de igualdade de gênero, né? Tem aí um avanço, né, das resistências no ambiente político também, né, relacionado à temática. Então é um desafio muito grande, mas é um desafio necessário, né? É necessário que a gente chegue a esse público, né? Então, a gente vem criando algumas estratégias ao longo dos anos, então, de engajamento comunitário, de trabalhar muito próximo às outras instituições que compõem esse território, então trabalhar próximo às escolas, às organizações que atendem, ou organizações de saúde, de assistência social, que atendem, né, também a comunidade, trabalhar com foco muito grande em informação e conscientização da população local, né, para a importância das temáticas, para a importância de trabalhar os direitos das meninas e das mulheres. Então, é muito desafiador, né, quando a violência armada é uma realidade do nosso trabalho o tempo todo, né, ter que interferir as atividades por confrontos, né, dentro dos territórios, mas a gente entende que a nossa atuação e a atuação dessas outras organizações é muito importante. Então, a gente vai criando redes para fortalecer o trabalho da Empodera nesse trabalho de rede mesmo, com as redes locais, né, dos territórios atendidos. Ô, Jane, a gente chega nesse momento de Olimpíadas, a gente, por um lado, fica muito feliz, né, com essas histórias de superação também, né, outras medalhas que vêm de gente que aí já tem um pouco mais de privilégio também e tal, mas a gente também fica triste porque a gente olha o potencial que o Brasil tem para ser, né, tá no topo ali do quadro de medalhas, mas infelizmente no Brasil é muito difícil você ter investimento em esporte. Por que você acha que acontece isso? Porque não é tão investido assim no esporte, é falta de dinheiro mesmo, o poder público não tem esse dinheiro.
teria que partir também da sociedade civil, né, como vocês fizeram através da ONG, incentivar o esporte, trazer esse fomento e fazer com que a gente tenha mais atletas campeões? Ótimo, Marcos. Eu acredito que é uma falta de prioridade, né? A gente priorizar o esporte como uma ferramenta de transformação social, uma ferramenta de desenvolvimento social, né? E uma falta de planejamento estratégico mesmo, um olhar cuidadoso, especialmente do poder público, o quanto, né, políticas públicas para o esporte poderiam influenciar na vida de milhares e milhares de brasileiros e brasileiras, né? Então, falta planejamento estratégico, falta priorizar o esporte como uma ferramenta, né? E criar aí estratégias, de fato, para desenvolver o esporte no Brasil. Então, gente, mas eu acho assim, olha, você tem, por exemplo, os Estados Unidos no quadro de medalhas, hoje é o segundo colocado, primeiro colocado, China, né? Mas olha o modelo norte-americano, por exemplo, escola, é tudo período integral, as atividades esportivas estão incluídas nesse... Então, quer dizer, a gente tem, no fundo, de ter uma escola que eduque, porque esporte também é educação. Né? Uma vez que a gente faça isso, eu acho que o começo está dado e você vai ver resultados muito, muito melhores. Você vai ter jogos universitários, né, fortes, não hoje que o nego só vai para beber. Nos Estados Unidos, as universidades dão bolsa para aquele cara que joga bem, porque isso conta, você ter uma equipe boa, né, nas modalidades. Então, assim, a escola sendo prioridade, eu tenho a impressão de que o esporte vai a reboque. Tantas coisas vão a reboque, mas infelizmente não é, né? Complicado. Exatamente. Ô, Jane. Oi, pode falar, desculpa. Não, eu só queria reforçar, Zezé, que eu super concordo com você, assim, que a educação ela precisa ser prioritária, né? Especialmente quando a gente fala da educação pública brasileira, né? Porque se a gente conseguir isso, gente, o que nós vamos conseguir de coisa atrás vai ser, assim, um universo. Infelizmente, a gente tem que ter quem esteja lá e pense como nós. Mas fala, Marcão. Não, eu queria saber da Jane também a respeito de como o indivíduo, né, ele é afetado de forma positiva, nesse caso, com o esporte, né? Aquela criança que, de repente, não tem muitas perspectivas de futuro e passa a ver ali que pode chegar a ser um medalhista, pode ser uma pessoa de destaque. A gente tem muito aqui no Brasil com futebol, né? Eu acho que todo moleque acaba sonhando em ser jogador de futebol e tem aquele sonho e aí acaba sendo uma inspiração para a vida dele ser um jogador de futebol. E também até com a autoestima mesmo, né, dessa criança, que a partir do momento que ela entra em contato com o esporte, a partir do momento que ela começa a se sentir competitiva, ganhar medalha, ganhar disputas, também ela vai construindo e vai mudando a sua própria identidade, né? Exatamente, assim, o esporte, a gente costuma falar aqui na Empodera que o esporte, ele tem um poder gigantesco, né? Um poder transformador mesmo, porque ele trabalha com o desenvolvimento integral dos indivíduos, né? O desenvolvimento integral de meninos e meninas, de pessoas que o praticam, né? Quando a gente está falando na prática de esporte, a gente está falando em qualidade de vida, a gente está falando em desenvolvimento de habilidades motoras, habilidades físicas, né, da saúde, né, uma melhora da saúde e do desenvolvimento de habilidades socioemocionais, que a gente chama de habilidades para a vida, né, como a liderança, a autoestima, né, o próprio senso de equipe, colaboração, confiar no seu plano potencial, estabelecer metas, né, que são habilidades fundamentais para que essas crianças, meninos e meninas, consigam utilizar também em outras esferas das suas vidas, né?
tudo bem se eu não quero ser um atleta, mas como que eu posso utilizar as habilidades que eu desenvolvi no esporte em outras esferas, né? Então é muito importante. Eu acho que o esporte, especialmente em uma sociedade como a nossa, né, marcada por desigualdades, ele também reforça muitas vezes alguns estereótipos, né? Quando a gente fala do futebol, basicamente quase todos os meninos se projetam em uma carreira. Quando a gente está falando especificamente das meninas, existe ainda, né, uma desigualdade grande, estereótipos de que, olha, tem determinadas atividades que não foram feitas para serem ocupadas pelas mulheres e meninas, né? Então é muito importante também enxergar o esporte como uma ferramenta de quebra de paradigmas, né, de desconstrução desses estereótipos. Tá certo. Quero agradecer muito a... É Ivana ou Jane Moura? Jane Moura. A Ivana é facilitadora aqui com a gente. Ah, tá. Que eu acho que era o nome que eu tava, que era o dela. É a Jane Moura, então ela é integrante da ONG Empodera, Transformação Social pelo Esporte. Jane, muito obrigado pela sua participação, por trazer aí esse olhar sobre o esporte aqui no Bastidores do Poder. Gente, muito obrigada pelo espaço, pelo convite e pelo debate necessário que vocês estão trazendo também para mais pessoas, né? Muito obrigada. Um abraço para você.